Olá pessoal, aqui Misael Silva de novo para mais uma palestra aí sobre agora espiritualidade. E eu sei que é um tema polêmico, um tema que é delicado para muitas pessoas, porém eu gosto muito desse tema. Acredito que no decorrer aí dessa aula, palestra, nós vamos poder conversar sobre o que a gente pode entender numa dimensão mais micro e depois macro, né? Sobre o que é a espiritualidade. Eu espero acrescentar para você, que você curta essa aula, que você goste, né? Preparei o slide aí com muito carinho, como os outros que eu preparei. E agradeço mais uma vez aí por estar com vocês, por todo mundo estar assistindo. Então vamos lá. Espiritualidade. Eu vejo assim a espiritualidade, sobretudo, como algo que com certeza envolve pessoas, imaginação, um transcendente, uma transformação. E essa imagem é uma imagem bacana que eu vejo mais do que folhas ali, né? Se transformando em pássaros e voando, algo que se transforma de uma maneira mágica também, muitas vezes além da nossa compreensão. E sem delongas, então vamos lá. Então, quando nós falamos de espiritualidade, o que vem à sua cabeça, né? Na cabeça da maioria das pessoas vem isso: igreja, dogmas, regras, o sobrenatural, né? Então, o que vem na sua cabeça? Pergunte para si mesmo agora, quando falam para mim sobre espiritualidade, o que eu penso? Penso que é sobre espiritualidade tem a ver somente com a igreja, né? Na igreja a espiritualidade, né? Ou tem a ver com dogmas, com regras, com sobrenatural. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala também sobre espiritualidade. E olha só o que a OMS diz sobre espiritualidade. É o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido. Então já vamos aqui dar uma pausa. Há mais no viver do que pode ser percebido. Então, a espiritualidade é uma percepção de que nós, seres humanos, somos aí parte de algo bem maior, de algo que transcende a nossa compreensão. Então, nem sempre nós conseguimos perceber tudo, e essa compreensão, então, de que há algo na nossa vida que não pode ser percebido, mas que está para além de nós, já é uma compreensão aí espiritual. Então, ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo a questões como significado, então significado e sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou prática religiosa. Então você vê que a espiritualidade ela transcende a ideia de crenças e transcende a ideia de prática religiosa, porque a espiritualidade é justamente, se eu fosse colocar e depois eu vou explicar um pouco mais, mas é isso, é uma transcendência. E a transcendência é isso que sai de nós, que sai dessa realidade aparente e se lança em algo maior, em algo que não está somente focado no humano, mas numa percepção macro, né? Ou seja, maior do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a espiritualidade, mais uma vez, é o conjunto de todas as emoções e convicções de que há mais no viver do que pode ser compreendido, né, e percebido também. Então, é, muitas pessoas olham para a nossa realidade, para o mundo em si, e acham que o mundo ele veio de um mero acaso, né? De um acaso que levou a gente a ter vida, esse nível de complexidade. E eu falo que exige muita fé para isso, né? Porque um acaso milimétrico, um acaso que gera uma simetria tão grande que graus diferenciados deixaria de existir tudo do jeito que a gente vê hoje. Né? Se não me engano, alguns dados que é interessante, que eu gosto também dessa temática, é que é, a Terra ela tem um achatamento, né, de 23,5 graus.
Se ela tivesse um achatamento de 23 graus, ela seria totalmente atraída pela Lua, por exemplo, né? Ou a Lua seria atraída pela gravidade da Terra e aconteceria o caos. Do mesmo jeito, né, se ela tivesse um ângulo maior, um grau maior, ela aconteceria outros problemas, tanto de rotação quanto de atração de outros astros que estão ao nosso redor. Então, 23,5 graus de achatamento é o básico para que a gente possa estar convivendo em harmonia com todos os outros astros ao nosso redor. A mesma coisa, existe 6% de sal na água do mar, né? Então, se você for ver, essa é a equivalência para que tivesse vida exatamente do jeito que é necessário no mar. Então, se tiver 6,5% de sal, toda a vida que nós conhecemos morrerá, e, por consequência, se tiver 5,5%, toda a vida morrerá. Não por acaso, existe também 6% de sal na nossa corrente sanguínea, que faz com que a gente tenha um equilíbrio perfeito aí na manutenção do nosso organismo. Então você vai ver que existem várias dessas milimétricas aí, matemáticas, essas números perfeitos em toda a criação, né? Então existem várias teorias sobre isso, o design inteligente é uma das teorias sobre isso, e eu acho fantástico quando você olha para o mundo, quando você olha para tudo que há ao seu redor, que isso, no mínimo, deixe você já contemplativo, que você olhe para o mundo e enxergue além do caos, além de todas as adversidades, a beleza também, né? Enxergue como há belezas tão incrivelmente perfeitas que é impossível você pensar num grande nada, num grande acaso, né? Mas estamos aí para pensar mais a fundo sobre isso. Então, é importante aqui diferenciar alguns conceitos que parecem similares, mas não são. Então, religião é a mesma coisa de religiosidade, que é a mesma coisa de espiritualidade, e a gente vai ver que não. Olha só, a religião é a crença na existência de um poder sobrenatural, criador e controlador do universo, que deu ao homem uma natureza espiritual que continua a existir depois da morte de seu corpo. Então, toda crença que acredita em um ser, né? Então, ou seja, um poder sobrenatural, né? Criador e controlador do universo, independente de qual seja, né, o fundo, o conteúdo dessa crença, ela é considerada aí uma religião, ok? Então, mesmo para aqueles então que acham que o acaso criou tudo, que é um poder sobrenatural, criador e controlador do universo, então o acaso se tornou já algum tipo de religião, porque não deixa de ser uma crença, né, na existência de um poder aí sobrenatural. Agora, a gente não sabe se ele controla realmente de uma forma consciente ou nesse acaso que a gente não pode descrever, né, não consegue descrever. E aí, essa imagem, né, e da Capela Sistina, né, do grande artista Michelangelo, então a criação de Adão é uma das ideias eu acho que assim, mais artísticas que tem da religião, essa crença do divino, né, com o humano, é uma crença de que há algo sobrenatural, né, e que esse encontro ele se dá de uma forma também sobrenatural. Isso é muito bacana. Então, mais uma vez, religião é uma crença na existência de um poder sobrenatural, criador e que controla o universo. Então você vai ver que para cada crença religiosa existe uma expressão de religiosidade. Olha como isso é diferente, né? Para muitas pessoas a religião é já a religiosidade, mas na verdade a religião é crer que existe algo sobrenatural. A religiosidade já é uma expressão específica de um determinado grupo, de dogmas, de crenças a partir agora de uma prática. Então, ou seja, religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Então, colocamos aí budismo, catolicismo, né, várias outras religiões que agora já têm
todo um corpo de doutrina, uma forma de chamar o seu Deus, uma denominação para o seu Deus. E aqui eu sempre marco algumas questões. Nós acreditamos, então, em um poder criador, que é sobrenatural, que é controlador do mundo. Mas tá vendo? A prática de religiosidade, desse reconhecimento desse criador, desse controlador do mundo, ela é uma prática que te traz saúde, é uma prática que te traz experiências boas, que faz você tratar melhor o seu outro amigo, ser humano que está ao seu lado. Então, se ela tem uma prática dessa, eu considero no mínimo que essa religiosidade, ela não é uma religiosidade danosa em si. Ela, pelo contrário, está ajudando você a se tornar uma pessoa melhor e a conviver de maneira mais saudável com as pessoas ao seu redor, ok? Então, questione sempre isso. A minha prática religiosa, a minha religiosidade, ela me ajuda a viver melhor comigo? Ela ajuda eu a lidar melhor com as minhas experiências difíceis da vida? Ela me dá algum tipo de auxílio, de ferramenta para lidar com as pessoas ao meu redor de uma maneira mais saudável? Se sim, então, bacana essa prática religiosa, a sua religiosidade está indo para um caminho bacana. Então, quando você vê aqui, né, o Koenig, ele tem uma citação que eu achei interessante, que ele fala que espiritualidade seria a busca pessoal por respostas compreensíveis para as questões existenciais sobre a vida, seu significado e a relação com o sagrado ou transcendente, que podem ou não levar ao resultar do desenvolvimento de rituais religiosos e formação de uma comunidade. Então, quando você vê aqui esse conceito de espiritualidade, ele transcende um pouco a ideia de religião e de religiosidade, que seria a prática de dogmas ou de preceitos específicos religiosos, né? Então, olha só, espiritualidade é a busca pessoal por respostas compreensíveis para questões existenciais sobre a vida e seu significado. Ok? Então, hoje, o que você acredita que dá sentido à sua vida? O que você acredita que faz você estar vivo? Qual é a resposta para isso? E eu acho muito triste, ou no mínimo muito pouco imaginativo, a ideia que a gente veio do acaso, porque se a vida é um mero acaso, ele não tem uma força maior que está ali condicionada a essa ideia, ela também perde um pouco o sentido, porque a vida então pode ser acontecimentos ao acaso. Logicamente, eu estou aqui expressando a minha visão. Eu entendo que tem pessoas que acreditam no acaso, mas o Sartre, no ser e o nada, ele vai colocar isso. Se você acredita que o mundo veio do nada, o completo nada, então você tem que compreender, você tem que aceitar que a vida não tem propósito algum. Ele coloca isso como algo bom no ser e o nada, porque para ele, se a vida não tem propósito algum, o que você tem que realizar seria o que lá no Nietzsche ele colocaria, eu posso aqui estar errando com a fala do conceito, mas seria mais ou menos isso, a vontade de poder, ou vontade do desejo, né? Seria você querer algo e fazer aquilo realizar. E, por consequência, se você veio do acaso e não existe significado na vida, e a única coisa que dá sentido para a vida são os seus desejos, por consequência, o Sartre fala que eu não posso falar se esse desejo é mau ou ele é bom. Eu apenas posso falar que você tem esse desejo e se você dá conta ou não de cumpri-lo. Logo, a moral e a ética, ela vai ser uma construção de um contexto, de um grupo de pessoas e também de um tempo e de uma cultura. Logo, hoje nós definimos a prática do Hitler como má, como algo ruim. Contudo, se a gente partir dessa premissa, lógico, dessa discussão filosófica do Sartre, então a gente tem que conceber, pelo menos por esse princípio, que a gente não poderia falar que ele é mal. Por quê? Porque o mal implicaria numa ideia de modelo criador que dá propósito.
uma vez que a vida não tem propósito e a gente não tem um modelo criador, o desejo dele era dominar pessoas, ele conseguiu fazer isso para o Nietzsche, e ele então adquire o status, que se você for ver lá o livro O Super-Homem de Nietzsche, é esse. É esse homem que agora, diante do seu desejo, ele impera o seu desejo, ele faz acontecer. E agora as questões de bem ou mal vão vir como uma discussão meramente filosófica. Eu respeito, mas não acredito nisso, não compartilho dessa ideia, até porque acredito que se o ser humano levasse isso a sério, assim como o próprio Sartre fala, ele fala que então a gente não deveria ensinar nada para ninguém. Por quê? Porque se não existe criador, não existe então logo propósito, não existe certo e errado, como eu ensinaria algo para alguém? E aí você vai ver que ele não ficou só nesse livro do Ser e o Nada para apresentar essa tese. Ele escreveu muitos outros livros tentando ensinar as pessoas outras coisas. Logo, ele não foi fiel ao seu próprio ensinamento. Eu já acredito que sim, há um poder criador, há sim um propósito e há certo e errado baseado no modelo criador. Porém, definir isso em termos mais específicos de como eu entendo isso vai depender aí da cultura de cada um. Mas eu creio que toda cultura religiosa ela traz um modelo criador e um propósito para que os seres humanos vivam melhor. E eu respeito sempre todo tipo de expressão religiosa, religiosidade que faz com que a gente tenha uma vida em comunidade humana melhor, mais saudável. Então, sempre terá meu respeito todas as religiosidades, né, todas as expressões religiosas que melhoram o ser humano ou que, no mínimo, trazem esperança para ele lidar com situações difíceis. É, e aqui, então, uma vez que a gente falou sobre a OMS, falamos dessa perspectiva um pouco mais ali psicológica do que seria a espiritualidade, né, diferenciando religiosidade, religião e espiritualidade, eu quero compartilhar para você 3 ideias sobre espiritualidade que aí são minhas, viu, gente? Eu quero compartilhar com você. Eu espero que agregue demais na sua busca por sentido na vida e na sua busca pessoal de crescimento como ser humano, ok? E aí começo com Clarice Lispector. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Então, se espiritualidade é transcender a transcendência, a primeira ideia que eu coloco então, que transcendência é sair de si mesmo. É sair de em torno do seu próprio umbigo. Nós, quando estamos infantis, só pensamos em nós, só pensamos em ter, só pensamos em conquistar, só pensamos em ganhar, só pensamos em nós mesmos e nos nossos desejos. Quando você cresce, você é chamado para fora de si. Você é chamado pelo desejo, pelo amor, pela paixão. Você olha para o outro, você olha para fora. Você começa a querer agora, através do amor, a cuidar, a proteger, a saciar alguém com alguma necessidade. Você começa agora a ter um sentido para trabalhar. Por que trabalhar? Por que acordar cedo? Eu quero trazer algum bem para essas pessoas que eu amo. E você começa agora também ter sentido para a vida em comunidade, porque sem a vida em comunidade a gente não teria os trabalhos que a gente tem hoje e não teria como fazer da vida essa coisa harmônica, pelo menos que pretende-se a ser harmônica, e que a gente vai fazer o possível para que seja, da forma que é. Então, espiritualidade, enquanto transcendência, é uma ideia de sair de si. E sair de si não necessariamente é você esquecer de si, porque tem pessoas que vão entender sair de si como se abandonar, se esquecer, querer agradar o outro a qualquer custo, achar que as pessoas são sempre melhores. Então, não é sobre isso, não é dessa maneira, né? Porque você vai ver que o sair de mim aqui é assustador, sair de si mesmo, é quando você deixa de se perceber como o centro do universo. É quando você acha, você cresceu e agora percebe que diante da compreensão da vida, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza,
de quão ridiculamente frágeis nós somos. Né? Você vai ver que não existe no mundo animal, no mundo dos seres vivos, um ser tão frágil quanto o ser humano. E ao mesmo tempo que isso é muito angustiante, isso é belo, porque mostra a nossa dependência um do outro. E como, se a gente não transcendesse, seria impossível que qualquer um de nós estivéssemos aqui hoje, bem ou mal, de uma maneira amorosa ou não, de uma maneira mais afetuosa, por assim dizer ou não, alguém deu um pouco de si para você, ok? Lembre-se disso. Ainda que ao seu redor você ache, ah, ninguém gosta de mim, ninguém está nem aí para mim, mas as pessoas, naquilo que elas puderam oferecer, daquilo que elas tinham, elas deram algo para você. Né? E você vai ver que é uma experiência muito ruim quando você encontra justamente pais egoístas, pais que só pensam em si mesmos, pais narcisistas. Isso machuca, muitas vezes faz com que a criança se sinta sem valor. Por quê? Porque esses pais não conseguem expressar o valor dessa criança, desse adolescente. Ele só consegue pensar em si mesmo e que se dane o resto. E muitas pessoas acham que o problema é com elas, mas não é com você. É com essas pessoas que não transcenderam, não assumiram uma espiritualidade saudável para suas vidas, não entenderam que a vida se faz de uma forma plena no transcender e não agora na imanência, mas na transcendência. A imanência é uma busca de sentido dentro de si mesmo. Imanência é eu me interiorizar e achar que eu vou encontrar sentido dentro de mim. Mas não há sentido dentro de mim, só há desejo. E o desejo pode, inclusive, ser contra mim e contra o outro. Né? Mas quando eu transcendo, a transcendência é a partir do meu reconhecimento enquanto ser, ou seja, eu fui tão frágil um tempo. E se minha mãe, minha avó, alguma pessoa que me adotou não tivesse cuidado de mim minimamente, eu não teria chegado aqui. Eu não estaria ouvindo isso aqui hoje. Eu não estaria compreendendo a vida e tendo a possibilidade ou de repetir o que fizeram comigo, ou de ser melhor. E eu espero que você seja melhor. Porque você compreenda que a espiritualidade saudável ela é a transcendência, inclusive, da própria dor, da própria mágoa, dos próprios conflitos internos. É você perceber que outras pessoas não conseguiram ser saudáveis para você porque elas também não transcenderam. Elas não conseguiram focar em algo além do seu umbigo, além da sua dor, além das suas feridas, dos seus traumas. Então que você hoje possa transcender. Deixe de olhar só para si, para a sua dor, para os seus desejos que são egoístas, que não incluem o outro, que inclusive dependem de subtrair o outro para que você possa agora agregar, conviver junto e ser relevante para a vida de outras pessoas, assim como alguém de uma forma pequena, mas com certeza essencial foi para a sua vida, ok? Que você transcenda. E transcender é um ato de espiritualidade. É só para pessoas espirituais. E você vai ver que em toda superação, né, se a gente fosse colocar aqui, a transcendência traz essa ideia de superação, há uma ideia de espiritualidade. Você sente pessoas, né, com espiritualidade, algum sentido para a vida ali posto. E isso é muito legal. Tem o Tony Robbins, né, que ele conta uma história que eu acho fantástico, que ele fala que ele não conheceu o pai dele, a mãe dele tinha transtorno, né, esquizofrenia, e ele já na adolescência, medindo quase 1,90 m, a mãe dele fazia ele se ajoelhar, puxava o cabelo dele, batia na cara dele, fazia ele engolir sabão líquido. E ele falou que ele sofria muito com os seus dois irmãos, até que um dia que ele falou que resolveu aprender a lidar com ela. Tá vendo? Ele saiu de si mesmo, ele saiu da sua dor, ele teria toda a justificativa, toda ali um álibi para falar, tá vendo? Eu vou ser ruim, eu vou matar, eu vou queimar todo mundo, porque o mundo só me deu fogo. E ele resolve, não, eu vou escolher um jeito de sair disso aqui, de vencer, de transcender. E aí ele aprende a lidar com a mãe dele. Ele ajuda a controlar os remédios, ajuda a controlar toda a medicação, e ali ele vai ensinando para os irmãos dele. E ele fala uma coisa muito incrível, depois você assiste lá no Netflix, Eu Não Sou Seu Guru. Ele diz assim, já que eu vou culpar a minha mãe, né, por ter feito coisas ruins, eu vou culpar ela por tudo.
porque ela ser como ela é, com transtornos, com violência, me fez ser quem eu sou. Alguém que anseia ajudar o outro, anseia superar situações difíceis. Se ela não tivesse me desafiado com o transtorno dela, eu não conseguiria desenvolver, eu não teria desenvolvido o que eu desenvolvi e que hoje é parte essencial daquilo que eu faço melhor, ajudar outras pessoas. Então, é fantástico que você transcenda, que a espiritualidade se manifeste na sua vida dessa maneira. Você transcendendo, você vendo além, você percebendo que a vida não é só dor, que a vida não é só coisas ruins, que a vida, independente da dor, ela pode sempre transcender, ok? Então, fica focado.
E aí, por último, né, essas são as três visões sobre espiritualidade que eu tenho. Então, espiritualidade é transcendência, espiritualidade é sentido para a vida e espiritualidade é esperança. Você vai ver que se você olhar um pouco, se você transcende é porque você tem esperança. Se você tem um sentido na vida, você agora está manifestando a sua esperança. E a esperança, né, como essa frase belíssima está dizendo, e se você tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Né? Ou seja, eu só tenho 1% de chance de dar certo. Então, eu tenho bastante fé para investir nesse 1% de chance. Muitas pessoas olham para 1% de chance e falam assim, eu vou desistir, eu não vou tentar, eu não vou conseguir. E ele nem tenta. Mas aí ele tenta uma coisa ruim e ele acha que está conseguindo, que ele alcançou. Então, eu tenho esperança que as pessoas podem e vão conseguir decidir algo bom mesmo diante das maiores aflições. Cada um de nós terá que assumir essa responsabilidade espiritual, transcendente. Eu posso ser melhor do que essa situação. Eu posso fazer algo para além dessa situação. Eu não vou me resumir. Eu não vou agora sucumbir diante dessa situação, por mais miserável, aterrorizante e difícil que ela seja. Eu tenho uma esperança. A esperança não é uma ideia de fé pela fé, é uma ideia de todo ser humano é capaz de lidar com os problemas da sua vida. Você é capaz de lidar com os problemas da sua vida. Então, eu quero compartilhar com você um vídeo fantástico. Então, escuta aí, vê aí, e vai ser bacana. Você sabe quem eu sou, mas não sabe quem eu fui. E nem o que eu fiz para chegar a fazer o que eu faço. Você conhece bem o gigante que hoje sou, mas não sabe que também já fui pequeno. E se você acha que está mal e se desanima às vezes ao enfrentar a sua luta, sangrenta e cruel, se acha às vezes que não vai suportar o peso da sua carga, se acha que não vale mais a pena lutar, conheça um pouco da minha luta, sinta um pouco o peso da minha carga e entenda que sempre vale a pena lutar. O gigante também já foi pequeno. Eu sou Sylvester Stallone. Minha vida já começou com dificuldades. Minha mãe teve complicações no parto. O uso indevido de forceps lesionou um nervo e causou paralisia em meu rosto. O lado inferior esquerdo, inclusive partes do lábio, língua e queixo, ficou paralisado. O casamento conturbado dos meus pais me levou a passar os primeiros 5 anos da minha vida jogado de um lar adotivo ao outro. Não é difícil perceber que eu vivi na miséria pela vida fora. Quando jovem adulto, fui despejado do meu apartamento e dormi 3 semanas em uma estação de ônibus. Até que notei um aviso de elenco para um filme. Estava no fim das minhas forças. Candidatei-me e daí para frente foi só exploração. Pagavam-me $200 por cada 2 dias de trabalho. Várias vezes o sucesso foi evidente, mas eu continuei vítima de exploração. Casei-me buscando a felicidade, mas a pobreza continuou judiando. Cheguei a tal estado de pobreza que... meu Deus, que vergonha. Roubei as poucas joias da minha esposa e vendi. Voltei a morar na rua sem nenhuma condição de vida até que cheguei ao fundo do poço. Fui obrigado a vender meu cachorro para um estranho qualquer, pois não tinha como alimentá-lo. Vendi meu amigo por míseros $25 e fui embora chorando. Foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. As vantagens em se chegar ao fundo do poço. Não há mais como descer. A partir daí, só se pode subir. Qualquer movimento só pode ser para cima. Assisti uma luta que me inspirou a escrever o roteiro de Rock. Consegui até $350 mil por ele, mas exigia protagonizar o filme e ninguém aceitou. Finalmente concordaram em pagar apenas $35 mil pelo roteiro, mas me permitiram estrelar o filme. A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi comprar meu cachorro de volta. Novamente explorado, tive que pagar $15 mil pelo que vendera por 25. Mas daí pra frente, talvez você conheça a minha história. Pelo menos na ficção cinematográfica. Rock foi lançado e recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o de melhor ator e o melhor roteiro. Nomeações pra mim. Acabou recebendo o Oscar de melhor filme, além de 2 outros.
Daí pra frente foi só sucesso. Certamente você conhece Rambo, o gigante da fama, das bilheterias, do faturamento, da premiação. Pois é. Aí eu me tornei um gigante. O gigante que ainda sou. Mas esse gigante também já foi pequeno. O Stallone era pequeno, mas não se conformou com isso. Ele sabia que era grande e lutou. Ele cresceu, se transformou num gigante. Lá está ele hoje, campeão de bilheteria, ator, roteirista, diretor, com sua estrela na calçada da fama. Você também pode crescer, deixar de ser pequeno, só não pode desistir. Você também pode vencer, você também pode ser gigante. Você já não é pequeno, já cresceu bastante para aprender que qualquer gigante um dia já foi pequeno. Esse foi mais um Dream Story, dessa vez com o astro Sylvester Stallone. Deixe sua sugestão para os nossos próximos personagens. Fantástico, né, gente? Poxa, eu pelo menos achei assim, uau, 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 uau mesmo. Eu gosto muito do Dream Story. Se você não conhece, eu faço questão que você aí conheça, entre lá no canal, né? Eu sempre confundo o primeiro nome dele, mas você viu aí Nando Pinheiro, eu acho que é Nando Pinheiro, isso mesmo. E todas essas histórias para mim são histórias espirituais. São histórias onde as pessoas elas conseguiram olhar para além, conseguiram transcender, conseguiram dar um sentido, conseguiram realmente manifestar sua esperança numa tentativa nova, numa tentativa de transformação. Né? Então, que você possa escolher fazer isso, né? Que você possa escolher fazer algo diferente, algo que realmente tenha a ver com você, que tenha a ver com a sua vida, que te dê motivação, que gere paixões, né, realmente que você possa suportar a adversidade e vencer barreiras, né? Eu creio que o nosso único inimigo a ser vencido realmente somos nós mesmos. Nós não temos inimigos, não existe outra pessoa que seja nosso inimigo. Nós nos tornamos nossos inimigos quando nós não transcendemos, quando nós não somos espirituais nesse nível de se perder em nós mesmos, na nossa dor, no nosso egoísmo, no nosso narcisismo e nos nossos traumas. Que você então seja muito maior do que tudo isso na sua vida. Essa é a minha mensagem também de espiritualidade para você. Grande abraço e pense nisso, pense saudavelmente.